no livro de Deuteronômio, capítulo 28, e o versículo 12, somente a parte B do versículo, mas vamos ler todo o versículo. No domingo passado eu falei que Deus abrirá o seu bom tesouro, o céu. Essa foi a parte A do versículo. Agora vamos ler a parte B do versículo. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Essa é a parte B que vamos falar. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Só essa parte aqui. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Só pode emprestar quem tem muito. É ou não é? Não pode estar empatando nem abaixo, tem que estar acima. Só empresta quem tem muito. A promessa de Deus é: você não vai ser mais refém de banco, você não vai ser mais refém de agiota, você não vai mais pedir emprestado para parente, para pai, para mãe. Pelo contrário, Deus te dará muito, mas muito mesmo, que você emprestarás a muitas gentes, mas não tomarás emprestado. Quem crê nesta promessa? Todos os domingos estamos liberando uma promessa liberada no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Então, todos os domingos, falta mais uma bênção. No domingo que vem vamos anunciar esta bênção. Mas primeiro, nós vamos pregar esta bênção, que é a bênção, a décima primeira bênção: emprestarás a muita gentes, porém tu não tomarás emprestado. Quem toma posse desta promessa? Então vou reler mais uma vez, e eu quero que você repita comigo só a parte B do versículo. Vamos lá. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Quem crê nesta palavra? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra, para esta promessa, para esta bênção de Deus para a sua vida, a maior, a mais sincera, a mais poderosa e verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bendizer o nome santo do Senhor Jesus, diga: eu tomo posse desta palavra, eu terei muito para emprestar, e não tomarei emprestado de ninguém. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Receba esses aplausos a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, e derrama a sua glória, o seu poder, e venha com seu Espírito Santo, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie, Senhor, a sua palavra, com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá, e percorra toda a terra, e produza o resultado para a qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podeis assentar. De que lado você quer estar? Dos que emprestam ou dos que tomam emprestado? Porque quem empresta quer dizer que tem muito. Só pode emprestar quem tem. Porque como você vai emprestar algo que você não tem? Se você precisa, se você está igual, você empresta, você fica abaixo. E se você está abaixo, você empresta, fica sem. Então só pode emprestar quem está acima e que tem muito. E a promessa de Deus para Israel é: Israel, você não vai pegar emprestado de ninguém. Não vai tomar emprestado, seja qualquer coisa. E quem nunca fez um empréstimo aí no banco, não é verdade? Quem nunca precisou de dinheiro, não é verdade? Então a pessoa, ela vai no banco e faz um empréstimo. Se não vai ao banco, vai a alguma pessoa. E alguns até se arriscam em ir a agiotas. Agiotas são terríveis.
Tem uma membro nossa aqui que voltou recentemente para as reuniões, e é triste o estado dela. Só quem estava lá na outra igreja da vereador José Diniz, conheceu essa pessoa. O marido era empresário, a mulher também empresária, e bênçãos de Deus, viu? O marido faleceu na Covid no ano de 2020, se eu não me engano, ou 2022. Foi agora recente, e eu estive na casa deles, baita de uma casa bonita, com piscina e tudo, uma casa nobre, grande, condomínios fechados, uma coisa maravilhosa. Ele tinha uma empresa com mais de 100 funcionários, empresa que vendia, produzia, né, roupas íntimas para grandes lojas grandes, C&A, Renner. Só que, com o passar do tempo, foi entrando em dívidas, e mais dívidas, e é triste a realidade. E foi pegar dinheiro com quem? Agiotas. E agiotas, você sabe que é pior do que banco, né? Os juros do agiota é lá em cima, é altíssimo. E quando você pega alguma coisa com um agiota, ou com pessoas que trabalham com agiotagem, eles vão pedir um valor absurdo, e se você não tiver, eles pegam uma casa, pegam um carro seu, não é assim? Eles tomam alguma coisa de valor seu, mas você tem que pagar. E se você não tem nada de valor, o que eles tomam de você? A sua vida. Você paga com a vida. Então, com esse passar do tempo dessas dívidas, triste a realidade, essa família perdeu tudo. Perdeu casa, perdeu empresa, com tantas dívidas. E é triste a realidade que esta senhora está vivendo hoje. Para você ver. Por quê? Pegou o emprestado, algo para poder pagar uma conta, e tem outra conta aberta, e assim vai. Tem pessoa que não consegue sair do vermelho, vive de empréstimo, pega um empréstimo para pagar um banco, depois pega outro empréstimo para pagar outro banco, e assim fica com a vida toda enrolada. A palavra empréstimo, ou emprestarás, como diz aqui, né, é conhecido como um contrato, pelo qual uma pessoa entrega a outra pessoa um objeto ou um dinheiro que deve ser devolvido. Quando empresta, não está dando, está emprestando. E aquela pessoa que recebe algo emprestado, pode ser um dinheiro, como pode ser um objeto, tem que ser devolvido. E dependendo de quem você pega emprestado um dinheiro, você não vai pagar na mesma proporção que você pegou. É ou não é? Você vai pagar muito além. O banco, por exemplo, eu fui pesquisar alguns juros de bancos, os bancos emprestam. Emprestam por quê? Porque sabe que vai colocar uns juros absurdos. Os juros do Santander, que eu fui pesquisar recentemente, está 9,99%. Quase o dízimo, 10%. Quase 10% do valor que a pessoa pega emprestado. Né? Varia de conta. É um juros absurdo, 9,99%. Olha lá os juros pessoal. Os juros do Itaú, 7,79%, quase 8%. Então vamos supor que você pega um valor de 20 mil reais. Quanto você não vai pagar de 20 mil? 60 mil reais. Mais do que o dobro, para você ver. E você sabia que tem gente que é escravo do banco, até hoje? Porque não consegue pagar as suas dívidas e fica pegando emprestado, pega emprestado aqui, pega emprestado ali. Quando não tem mais oportunidade de pegar no banco, vai pegar com alguém. Quando esse cliente aí não pagou a conta, então sujou o nome dele. Não é verdade? E ele não consegue mais empréstimo com o banco. Aí vai pegar com alguém. Pega com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, com o marido, com a mulher, ou com alguém aí da casa, ou um parente. E a pessoa já está enrolada lá atrás com o banco. E acaba se enrolando agora com outra pessoa. Então, quem vive pegando emprestado, diz a palavra que é servo daquele que empresta. Você sabia disso? O livro de Provérbios, abram aí Provérbios capítulo 22, versículo 7. A promessa de Deus é que você não vai mais pegar emprestado. Não vai mais ser escravo de ninguém. O rico domina sobre os pobres. Essa é a realidade, né? Como é que o rico domina os pobres? No banco.
Os donos dos bancos são ricos ou não? Eles emprestam para os pobres, emprestam para os aposentados, viu? Os bancos são ligeiros. E já faz um empréstimo consignado, uma porcentagem abaixo, mas que já desconta automaticamente do salário. Desconta da aposentadoria, não é assim? E aí aquele senhor, aquela moça, aquele moço, fica enrolado com o banco. Porque o banco vai lá e diz, ó, podemos te emprestar 10 mil reais. E se você for ver, não é nada 10 mil. É nada. Mas parece que aos olhos da pessoa, 10 mil, é nada. 10 mil reais não é nada. Aí você pega 10 mil, some com aqueles 10 mil. Só que para o banco você vai pagar 30, 40 mil reais. Você está entendendo? E você vai ter que pagar. Porque você é escravo do banco. O banco te emprestou. Você estará nas mãos dele. Olha lá, o rico domina sobre os pobres. E o que toma emprestado é servo do que empresta. Você está vendo? Até a Bíblia nos ensina. O que toma emprestado é escravo daquele que emprestou. E isso é muito ruim, porque tem pessoa que trabalha e não vê o dinheiro por causa do quê? Dos empréstimos. A pessoa não consegue viver com dinheiro na mão, porque pegou já tem que pagar, pegou tem que pagar, pegou tem que pagar. É ou não é, gente? Você não consegue desfrutar do seu salário. Por quê? Porque você deve ao banco, ou deve a alguém, ou deve alguma taxa. E é muito alta. Isso é um absurdo. Tem o credor e tem um devedor. O credor é aquele que emprestou o dinheiro, ou um objeto, alguma coisa. O devedor é aquele que deve algum favor ou um dinheiro. E como nós somos cidadãos do bem, e cidadão dos céus, e pessoas justas, temos que pagar. Temos que pagar aquilo que pegamos emprestado. A palavra de Deus diz que nós não devemos dever nada a ninguém. Você sabia disso? A não ser uma coisa, o que deve se dever? O amor. Fora o amor, não pode dever nada a ninguém. Como servos de Deus, não. Porque isso vai te trazer o quê? Escândalo. E você estará como escravo na mão daquele que emprestou. Em Romanos capítulo, coloca aí, 13, versículo 8. Não deveis nada a ninguém. Esta é a palavra. A ninguém devais coisa alguma. A ninguém. Porque é ruim a pessoa estar te cobrando. É ou não é, gente? Fala sério. Aí a pergunta, a pessoa que cobra, ela está na razão dela, sim ou não? Sim. E não adianta questionar, esse irmão fica me cobrando toda hora. Essa irmã toda hora me cobra. Essa pessoa fica toda hora, ó, batendo na porta da minha casa. Mas ele está errado? Ou ela está errado? Não estão errados. Porque está no direito de cobrar. E se cobra é porque não foi pago. É o certo, gente. Se alguém cobra algo do outro é porque não foi pago. Ou seja, está devendo. E a palavra de Deus diz, a ninguém devais coisa alguma. Já para não ser cobrado ou importunado. E a pessoa que importuna, ela está no direito dela. Porque ela está querendo aquilo que é dela por direito. Se ela emprestou, ela quer o dinheiro dela. Se ela emprestou um objeto, ela quer o objeto dela. Ela quer aquilo que lhe pertence. Claro, como eu disse, os bancos ultrapassam os limites. Os bancos estão indo contra a própria palavra de Deus, que eu vou te ensinar isto. Aí diz, ó, a única coisa que se deve dever e que nunca paga essa dívida, qual é? O amor. A única coisa que você tem que dever é o amor, porque isso nunca pode acabar. Mas fora isso, você não deve dever nada a ninguém, para que essa pessoa não te importune, não te cobre, e ela estará no direito dela. E quem está devendo é que está errado. É quem pegou emprestado que tem que pagar. E como eu disse, os bancos ultrapassam os limites. Juros absurdos. E a Bíblia condena esse tipo de gente. E até quem faz esse tipo de coisa que não é banco, a Bíblia também condena. Condena. Olha o que diz em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 19. Eu vou ler em duas traduções. Primeiro a RC, depois a NTLH. Vamos lá. Ao teu irmão não emprestarás a usura,
nem a usura de dinheiro, nem a usura de comida, nem a usura de qualquer coisa que se empresta à usura. Emprestava aquele tempo dinheiro, vestes e comida, e a pessoa queria tirar vantagem naquilo que emprestou. Agora veja no NTLH a tradução: não cobrem juros quando emprestarem dinheiro, comida ou qualquer outra coisa a um israelita. Não cobre o quê? Juros. E o banco faz isso? O banco vai contra a palavra de Deus. Empresta tanto, mas quer até 10 vezes mais o valor. Um absurdo. E a pessoa que pega emprestado, ela vai ter que pagar. Porque ela já assinou um contrato sabendo que é aquele valor que ela tem que pagar. E se ela pegou emprestado, ela não tem como fugir disso. Então é muito triste a pessoa ser escrava de alguém por conta dos empréstimos. Eu faço de tudo para não pegar nada de ninguém. E nunca precisar nada de ninguém. Porque eu sei que se eu pegar, eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar. Como servo de Deus, eu tenho que pagar. Porque senão eu vou dar mau testemunho. E muitos emprestam já sabendo que a quem empresta, muitas vezes não paga. O obreiro disse assim: pastor, eu prefiro dar do que emprestar, porque senão eu vou ter dor de cabeça. O obreiro vilarino disse isso: eu prefiro dar, pastor, do que emprestar, porque senão eu vou ter uma dor de cabeça muito grande. Porque quem já pega emprestado já quer dizer que não tem. Só pega emprestado quem não tem, gente. Quem não tem. E se a pessoa pegou emprestado porque não tem, como é que ela vai pagar? É por isso que o banco coloca os juros lá em cima, porque sabe que a pessoa pegou emprestado é que não tem. E ela coloca os juros lá em cima, já para a pessoa ter que se virar. E quando vai pegar um valor altíssimo no banco, alguma coisa que foge da realidade, o banco vai querer alguma coisa em troca. É ou não é? Você tem que colocar alguma coisa em troca, uma casa, um carro, alguma coisa de valor, porque é a garantia que você dá para o banco que você vai pagar. E porque se você não pagar, vão te tomar. Vão te tomar alguma coisa de valor que possa cumprir, ou seja, pagar o valor que foi emprestado. Mas a palavra de Deus, o que ela diz? Que nós, não tomaremos emprestado, mas emprestarás a muitas gentes. Quem crê nesta palavra? Está na hora de sair de cauda e tornar-se cabeça. Está na hora de sair do lado do que pega emprestado e passar para o lado daqueles que emprestam. Porque se emprestam, está na posição de superioridade e de que tem muito. Esta é a palavra de Deus para o teu povo. Deus disse lá para Israel, Deuteronômio capítulo 15, versículo 6. É a promessa de Deus para Israel, que Israel não tomarás emprestado, e seria a maior nação para emprestar. Porque o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito, assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. É a palavra de Deus, Israel. Vocês não serão mais dominados, porque quem está na posição de pegou emprestado é dominado, é escravo. Escravo de alguém ou do banco, ou de um agiota, ou de um parente, é escravo, porque deve. Só vai ser livre quando pagar a dívida. E Deus disse: Israel, vocês não serão mais dominados, vocês dominarão. Sabe por quê? Vocês terão muito a ponto de emprestar. Que você tome esta promessa por você, para a sua vida, que você não dependa mais de ninguém. E imagine também a humilhação que a pessoa passa, viu? Fora a humilhação. Fora a humilhação que a pessoa passa quando não paga. É ou não é? Olha lá, já vai um caloteiro ali, ó. É ou não é? Que tristeza ser chamado de caloteiro. Olha o caloteiro lá. Por quê? Pega e não paga. E é humilhante.
chamado de caloteiro, chamado de crente sem vergonha, hein? Olha lá um crente sem vergonha lá. Por quê? Pegou e não me pagou. É humilhante ou não é? Mas é assim que as pessoas vão dizer para quem deve. E ela estará no direito dela, mas não tanto de ofensa, mas acaba ofendendo, porque a pessoa não paga. Agora imagine a pessoa que pegou emprestado, se ela for uma pessoa de boa índole. Se ela não é uma pessoa de boa índole, não está nem aí não. Ela já fez isso com muita gente, nem se importa com isso. Mas se ela é uma pessoa de boa índole, ela se sente humilhada. Se sente ou não? Se sente. Ofendida, por ser chamado de crente rolão, crente safado, crente caloteiro. Se a pessoa de boa índole, ela se sente assim. Mas ela não pagou ainda, porque os juros é alto, absurdo, né? Mas ela tem que pagar? Claro que ela tem que pagar. É o valor que ela pegou, ela tem que pagar. Se está lá na cláusula do documento, ela tem que cumprir aquela cláusula, aquele documento, aquele contrato. O empréstimo é isso. Por isso que Deus não quer que você passe por essa humilhação. Israel aqui, Deus disse que estaria numa posição superior. Qual posição, pastor, superior? Só empresta quem tem muito de sobra. E Deus disse: Israel, vocês terão muito, que vocês não vão precisar de empréstimo nenhum. Vocês vão emprestar para muitas nações. Muitas nações virão até ti para pedir dinheiro emprestado. E vocês nunca irão em nenhuma nação para pedir dinheiro emprestado. Porque vocês nunca vão depender disso. Porque eu sou o teu Deus que te faço prosperar. Este é o caminho de Deus que faz ter muito. Deus multiplica, faz com que a pessoa não dependa mais de empréstimo. Em segunda carta de Coríntios, capítulo 9, e versículo 8. Olha o que a palavra de Deus diz aqui da multiplicação. Coloca na NTLH, tá bom? Segunda carta diz assim: e Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, a ponto de você emprestar, tem que ter muito mais, né? Para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que necessário, para fazerem todo tipo de boas obras. Deus disse: vai dar muito para que você não pegue emprestado, que você empreste e não tenha necessidade de nada. Levante a mão quem já fez um empréstimo aqui, levante a mão. Olha só o tanto de gente. Se coloque de pé quem já foi escravo do banco, ou quem ainda é escravo do banco. Rapaz, está na hora de você passar para o outro lado. Toma posse disso? Está na hora de você passar para o outro lado. Qual é o outro lado? O lado dos que emprestam. Você toma posse dessa palavra? Quem toma posse dessa palavra? Está na hora de você ir para o outro lado. Sair desse lado de tomar emprestado e passar para o lado daqueles que emprestam. Então abra sua mão que eu quero profetizar na sua vida hoje. Abra as mãos. Deus está te colocando muito mais do que você precisa, porque Ele é o Deus que multiplica, e você nunca mais tomarás emprestado, mas emprestarás a muitas gentes. Tome posse. Sair desse lado de empréstimo e passar para o lado de emprestar. Esta é a palavra de Deus. Pastor, e qual é o caminho para passar para esse lado? Só pede emprestado quem não tem o suficiente. É lógico, né? Isto porque não anda no caminho. E qual o caminho que a pessoa terá muito para emprestar? O caminho é isso aqui, ó. Provérbios capítulo 3, versículo 9. O caminho para ter muito para emprestar, esse é o caminho. Provérbios 3, versículo 9. Volta lá para a tradução RC. Honra quem? Ao Senhor, com a tua fazenda, fazenda é riquezas, com as primícias são santo dízimos, de toda a tua renda. Verso 10, né? E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mostos os teus lagares. Você está vendo a multiplicação aqui? Se encherão. Mas qual é o caminho? Volta para o 9. Qual o caminho para ter? Honra ao Senhor.
Se você não honra, você vai ser sempre desonrado. Se não honra o Senhor, vai ser sempre desonrado. Por isso vai ser sempre humilhado, vai sempre depender de alguém para te emprestar. E sempre vai ser humilhado por essa pessoa que empresta. E se não pagar, piorou, não dorme mais. Não dorme mais, o telefone não para mais de tocar. Não para mais de tocar, porque essa pessoa vai te importunar a vida toda até você pagar. Agora, quando você honra o Senhor com a tua fazenda, que é seus ganhos, suas primícias de toda a tua renda, que é o santo dízimo, aí sim, você vai se encher os celeiros e terá para emprestar a muita gente. Esse é o caminho. Então você precisa entender, sem dinheiro a pessoa não consegue fazer absolutamente nada. O dinheiro tudo responde, a pessoa com dinheiro ela consegue comprar o que ela quer, ela consegue pagar as suas contas. Agora, sem o dinheiro, ela passa humilhação. É humilhada no trabalho, porque pegou emprestado, é humilhada em casa, é humilhado na igreja, às vezes pega emprestado no irmão da irmã, e o irmão humilha, né? É humilhado fora da casa, porque a pessoa vive dependendo de empréstimos. Toda hora, eu tenho que fazer um empréstimo. Mal pagou um, já está fazendo outro. Eu tenho que fazer um outro empréstimo. Já está pagando o banco, já vai pagar outro. Já pegou emprestado com um irmão, com uma irmã, com um parente, já vai pegar com outra pessoa. E assim a vida dessa pessoa vai ficar cheia de dívidas. Ela não vai dormir, não vai vir o sono, ansiedade, né? Vai ficar com o nome sujo, vai ter muitas dificuldades. Então não é isso que Deus quer para você. Mas para isso você tem que honrar ao Senhor. Quem honra ao Senhor é honrado, gente. Se a pessoa não honra a Deus, ela é desonrada. Ela precisa honrar ao Senhor. O próprio Deus falou isso. Vamos lá, 1 Samuel. Olha o que Deus fala para Eli. Quem honra é honrado, quem desonra é desonrado. Coloca aí, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27. Eu vou ler do 27 até o 31. Depois muda a tradução, tá? Até o 30, 27 ao 30. Veja só o que Deus diz para Eli. E veio um homem de Deus a Eli,